Gálatas, capítulo 5. E hoje, pela graça de Deus, quero fazer uma exposição do verso de 1 a 12. 1 a 12 dessa carta tão importante, tão necessária. E o tema e o assunto dessa carta é o seguinte: a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Hoje, mais uma vez, veremos com Paulo aquilo que ele escreveu aos cristãos da Galácia sobre a verdadeira liberdade. Quem é livre? Quem é escravo? Quem são aqueles que realmente conheceram a verdadeira liberdade? Então convido você, a minha oração, que Deus fale com você, fale no seu coração, de quem está aqui, quem está assistindo, para que possamos reconhecer onde está a verdadeira liberdade que Deus pode nos dar. Gálatas, capítulo 5, verso de 1 a 12. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Até aqui. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, fala conosco através do texto sagrado. Ilumina as nossas mentes através do Espírito Santo para entender essa palavra, Senhor, e ministra em cada coração de cada um que está aqui, cada um que está assistindo, e mostra-nos aonde está a verdadeira liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz. Então fala conosco, Pai, fortalecendo a nossa fé, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós oramos agradecidos a Deus por esse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Gálatas capítulo 5. Nós estamos iniciando um novo capítulo hoje. E vocês sabem, tenho falado aqui em outras mensagens, que Paulo que escreveu esta carta. E Paulo lhe plantou várias igrejas na região da Galácia. Para você entender melhor o contexto, você lê em casa Atos capítulo 13 e capítulo 14. Ali foi a grande empreitada de Paulo e Barnabé, plantando aonde eles plantaram igreja nessa região da Galácia. Os destinatários foram os Gálatas, da Galácia do Sul. Mas a tese dessa carta é o seguinte: é a liberdade em Cristo. Cristo nos libertou. Porque qual era o problema que aconteceu ali nas igrejas da Galácia? Os judaizantes, que eram missionários de Jerusalém, foram visitar as igrejas que Paulo e Barnabé eles tinham plantado, e os judaizantes começaram a deturpar o evangelho que Paulo tinha pregado. E a deturpação era mais ou menos assim: olha,
nós não somos salvos somente pela fé. Vocês precisam fazer mais algo para que sejam salvos. Por exemplo, vocês precisam se circuncidar. A circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão lá em Gênesis, foi uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. Qual era o problema dos judaizantes, envenenando os cristãos da Galácia? Para que a salvação fosse efetuada no coração deles, eles tinham que crer em Jesus e ao mesmo tempo cumprir as exigências das obras da lei, principalmente a circuncisão. Então a salvação não era só pela graça mediante a fé, eles tinham que cumprir certos rituais judaicos para que assim os habilitassem à salvação. E Paulo, sabendo desse problema tão grande, ele escreve essa carta, a carta corrigindo a fé dos Gálatas, porque até hoje isso é um problema. O problema é a meritocracia religiosa, isso é, o homem ele precisa ter mérito no processo. Então a fé não é suficiente, eu preciso cumprir algum ritualismo para me salvar, para me justificar. E sendo que Paulo ensinou através do Evangelho que nós somos salvos pela graça mediante a fé e que nós precisamos crer naquilo que fizeram por nós, porque o ser humano é incapaz de cumprir a lei e é incapaz de se salvar, seja por obras religiosas ou seja por obras de moralidade. Mas amados, chegando no capítulo 5, o grande tema do capítulo é os privilégios da justificação. Paulo falou, ele declarou que os Gálatas, assim como todo cristão, nós fomos justificados. Essa palavra jurídica que Paulo emprega é dizendo que no tribunal de Deus nós fomos inocentados, fomos declarados justos através do sacrifício de Cristo por nós lá na cruz. Então, através do mérito de Cristo, assumindo o castigo da lei que estava sobre nós, nós fomos perdoados, inocentados, justificados. A nossa culpa foi removida por causa da morte de Cristo. E no capítulo 5 ele fala dos privilégios da justificação e veremos várias exortações práticas. Então, do capítulo 1 até o capítulo 4 foi um manual de teologia. Foi Paulo ensinando o Evangelho, defendendo o seu apostolado, Paulo como apóstolo da graça, ensinando o Evangelho da graça e todos os efeitos sobre os cristãos. Agora, ele vai mostrar o que essa justificação altera na vida dos cristãos. E Gálatas 5 e 6 trabalha muito bem essas questões, e nós veremos mais para frente um tal de fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, todo cristão que nasceu de novo, que foi convertido, precisa ter. E nós veremos isso em outros domingos. Pois bem, mas Gálatas capítulo 5 fala da nossa liberdade. A nossa liberdade em Cristo. Mas antes de fazer uma exposição do texto, deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar. Você é livre? Sinceramente, diante de Deus, você realmente é livre? Gálatas capítulo 5, verso de 1 a 12, fala sobre essa liberdade que Cristo faz em nossas vidas. O apelo de Paulo para abandonarmos o legalismo suscita uma questão importante. O que é legalismo? Legalismo é isso, é tentar se salvar através da lei. E a pergunta que suscita é o seguinte: os cristãos são livres para viver de maneira que quiserem? Já que nós somos livres por causa de Jesus, significa que nós podemos e devemos viver de qualquer jeito? Paulo responde essa pergunta ao considerar o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. Tudo bem, nós somos livres da lei, mas agora como cristãos a gente pode fazer o que quiser da nossa vida? Pode viver de qualquer jeito? Paulo diz que não. Existe um equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. E esse equilíbrio, ela evidencia se realmente a nossa fé está em Jesus. Pois bem, diante dessas considerações, eu quero chamar a sua atenção, a sua máxima atenção para o texto sagrado. Olha o verso 1 na sua Bíblia. Paulo, ele usa o seguinte argumento: para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. A palavra liberdade, no original grego, revela nossa total independência do jugo da lei. O problema dos Gálatas é que eles estavam voltando para a lei. Eles foram salvos pela graça, mas por causa da perturbação dos judaizantes, eles estavam voltando para a lei para se salvarem. Eles estavam se sujeitando, se submetendo, eles estavam se prostrando de novo para a lei, sendo que Cristo cumpriu a lei no nosso lugar lá na cruz e nos deu a graça. Essa palavra liberdade, ela vem daquela ideia de carta de alforria, assim que se fala mesmo? A carta de alforria, carta da liberdade. Deus, Ele fez a nossa carta de alforria através do sacrifício de Cristo na cruz para nos libertar. A ideia aqui de liberdade é a ideia comercial da época de Paulo, quando as pessoas compravam escravos, no comércio de escravos, para libertá-los. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, foi para a liberdade que Cristo libertou você. Você foi liberto por Cristo. Você não precisa voltar para a lei de Moisés. Você não precisa voltar para o ritualismo judaico, porque agora você está livre. Você não precisa mais cumprir essas obrigações para se salvar, porque Cristo na cruz, Ele já te libertou, Ele te comprou e te livrou da escravidão. Essa é a ideia. Paulo aqui está enfatizando a liberdade que Cristo veio nos dar. Oh, amados, isso aqui é tão profundo. Nós somos livres. E se nós não vemos essa liberdade na nossa vida, tem alguma coisa errada com a nossa fé. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes. Aí Paulo está enfatizando aqui o seguinte: nós somos livres, mas nós precisamos lutar para que ninguém venha nos algemar, para que ninguém venha colocar um jugo de escravidão sobre nós. Permaneçam firmes. Essa palavra firmes, ela exemplifica como uma melhor ideia a de um soldado no meio de um combate de batalha, que em vez de fugir, ele oferece forte resistência ao inimigo e o vence. Paulo está dizendo o seguinte: olha, como soldado, permaneça firme, porque Cristo já conquistou para você essa liberdade. Agora permaneça firme nessa liberdade. E não se submetam de novo a jugo de escravidão. Esse foi o problema dos Gálatas. Eles foram livres e agora estavam retornando para a escravidão. Essa palavra jugo na literatura judaica, na época de Paulo, algumas vezes se referia à submissão à instrução da lei, como estando debaixo do jugo da lei. Paulo estava preocupado que seus leitores gentios não deixassem a lei ocupar o lugar de Cristo na vida deles. Esse é o problema. Os Gálatas estavam deixando a lei ocupar o lugar que pertence somente a Jesus. Esse é o grande problema da religião. Quando a religião legalista veio substituir o lugar que pertence a Cristo somente. E sendo que Cristo, Ele já fez tudo por nós lá na cruz. Mas no verso 2 ele fala assim: eu, Paulo, lhes digo, se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Não é que Paulo ele era contra a circuncisão em si. O problema é quando usavam a circuncisão como meio de salvação, ou como cooperação para a salvação. Olha só, vocês precisam ser salvos pela fé, mas também precisam ser salvos pela circuncisão. Mas quando há essa divisão, existe uma heresia muito grande. Toda religião que divide a sua salvação, a sua justificação, a gente está diante de uma heresia. Então Paulo, ele era contra a circuncisão, não como uma questão de uma aliança entre os judeus, mas como meio de salvação, ou cooperação, ou pré-requisito, ou um componente necessário para a salvação. E quando ele usa essa expressão, Cristo de nada vos aproveitará, ele está dizendo o seguinte: olha,
se você tenta se salvar através da lei, significa que você está fazendo do sacrifício de Jesus algo não proveitoso. Você está jogando fora tudo aquilo que Cristo fez por você, sofreu por você, tudo que Ele passou por você na via dolorosa, na crucificação, no seu ministério do terreno, tudo que Ele fez por você, você não está aproveitando nada. Nada. Existe um debate entre os tradutores nessa questão. Cristo não terá valor nenhum para vocês. Alguns tradutores dizem que Cristo, está mais ou menos escrito assim, que Cristo não terá mais valor para com vocês. Essa tradução também é relevante. É como se Cristo estivesse dizendo assim, olha só, você não crê que eu morri por você? A minha morte não foi suficiente para você? Então tenta cumprir a lei para se salvar. A resposta é, vai ter algum aproveitamento? Não. Porque o problema não é a lei é boa, é justa, o problema é o ser humano. O problema é o ser humano pecador que não tem competência de cumprir tudo aquilo da lei. A nossa natureza pecaminosa não nos permite cumprir a lei com excelência. Somente Cristo cumpriu de maneira perfeita. É por isso que Paulo fala, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Se você crê que a lei pode te salvar, então você está dizendo que o meu sacrifício não foi suficiente para você. É isso Paulo dizendo para os Gálatas. E ele fala assim, eu, Paulo, lhes digo. Ele está dizendo o seguinte, aqui ele está mostrando a sua autoridade apostólica e a sua experiência com a obra de Cristo. Está dizendo o seguinte, olha, eu encontrei algo sublime, superior à lei. Jesus. Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo é superior à lei de Moisés. E no verso 3 ele fala assim, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Quando ele fala de novo testifico, essa palavra, ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou testemunha, porque eu já fui fariseu, eu já fui zeloso da lei, e eu superava muitos da minha idade no cumprimento da lei, mas porém, aquele que tenta cumprir a lei está obrigado a cumprir toda a lei. Aí você sabe que Tiago, capítulo 2, verso 10, sabe o que ele escreveu? Tiago escreveu assim, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Volto a dizer, o problema não é a lei, o problema é o barro que tenta cumprir a lei. E Tiago fala, se você pegar toda a lei e errar em um só ponto, você desconsiderou toda a lei e errou em todos. Isso é, está condenado. Por exemplo, para ilustrar, eu estava lendo uma ilustração essa semana do teólogo Wesley, falando de um motorista que passou o sinal vermelho e aí a polícia veio e enquadrou para dar uma multa. Aí quando chegou o policial para dar uma multa, ele lá preenchendo a multa, ele começou a argumentar, olha, é o seguinte, seu guarda, eu sou gente boa, pode perguntar para as pessoas que trabalham comigo. Aí o guarda, então, seu guarda, eu nunca cometi um crime, eu tenho uma vida libada, eu nunca cometi um crime. Ele, E outra, pode perguntar para minha mulher aqui, eu sempre fui fiel, eu nunca adulterei, sempre fui fiel a ela, sempre fui um bom pai. E o motorista, Pode perguntar na sociedade, eu sou um bom pagador, eu não tenho dívida com ninguém. E o guarda, mas mesmo assim passou o sinal vermelho, está aqui só multa. Não adianta. Não adianta tanta qualidade, através de um erro só, desqualifica toda virtude. É isso o ser humano diante da lei. O ser humano diante da lei não adianta, ele é culpado, ele é condenado por quebrar uma lei só, ele se torna culpado de todos. De todos. E é isso que Paulo estava convencendo os Gálatas. Se vocês tentarem cumprir a lei, se conseguirem, que é impossível, vocês são obrigados a cumprir toda a lei, mas vocês estão condenados diante da lei. Olha o verso 4. Aí Paulo fala assim, vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Tem uma tradução que diz assim, vocês estão desligados de Cristo.
Vocês caíram da graça de Deus. Vamos entender, porque aqui tem um argumento muito forte de Paulo. Quem decide se circuncidar se desliga de Cristo, e este é o significado da expressão caiu da graça. Aquele que quer se circuncidar para tentar ser aceito por Deus e não crê que a obra de Cristo é suficiente, esse se desligou de Cristo e caiu da graça. O cair da graça aqui, gente, é uma expressão de não valorizou a graça. Porque a pessoa, ela quer ter mérito, ela quer cumprir certos rituais para ter mérito, para ter participação, para ter cooperação. Então aqueles que querem ter mérito, que querem cooperar com isso, acaba se desligando de Cristo no sentido assim, olha, eu não creio que Cristo fez o suficiente, eu não preciso fazer a minha parte. Aí Paulo está falando, olha, não valorizou a graça, caiu da graça. Essa pessoa, ela não tomou posse da graça, ela não entendeu a graça, de tal maneira que a palavra desligar no grego significa estar separado ou estar afastado. E a palavra decaístes quer dizer uma pessoa que perdeu a compreensão a respeito de algo. Então, cair da graça é a pessoa que não entendeu a graça, não entendeu que foi um presente merecido, Deus deu, e que não há nada no homem e na mulher que possa fazer. Por exemplo, os teólogos da Bíblia de Estudo de Genebra, comentando essa expressão da graça decaíste, eles escreveram assim, da graça decaíste, ou seja, estavam renunciando à graça de Deus, pois não confiavam nela. Pessoas que não confiam na graça, mas preferem confiar em si mesmo. Aqueles que são escolhidos em Cristo serão protegidos de renunciar ao Evangelho. E Paulo continuava confiante que ao menos alguns da Galácia dariam ouvidos às suas advertências. Todavia, pode ter havido alguns que aparentavam ser membros de Cristo, mas demonstraram não ser de fato ao abandonar o Evangelho. Então Paulo está dizendo que aqueles que caem da graça, que não confiam da graça, são aqueles que muitas vezes abandonam o Evangelho. Por essa razão, a Escritura nos exorta com a palavra de Pedro, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Sabe que os estudiosos estão dizendo? Que a nossa conversão, a nossa eleição é evidenciada através da nossa confiança na graça. E aqueles que não confiam na graça, caem da graça. Aqueles que confiam muito em si, caem da graça. Isso é, não confiam na graça de Deus, que foi disponibilizada para todos nós. Mas tenhamos em mente que Paulo aqui, ele fala do ponto de vista da responsabilidade humana. Sabe por quê? Aqui Paulo, ele não está dizendo que os Gálatas perderam a salvação. Tá? Não é isso, nós não cremos nisso. Nós não cremos, para nós isso é um equívoco teológico terrível. Que o cristão pode perder a salvação. Ninguém perde aquilo que nunca ganhou, gente. Ninguém perde aquilo que nunca ganhou. E muitos que caíram é porque muitas vezes nunca subiram. A gente precisa entender isso. Porque aqueles que estão com Cristo, Deus os conserva e livres, confiantes na graça. Mas o grande problema é quando as pessoas deixam de confiar na graça, confiam em si mesmas, e aí Paulo diz assim, esses caíram da graça, porque estão tentando cumprir uma missão impossível, porque eles não conseguem e caem. Esse é o problema. Aí no verso 5 ele fala assim, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós dependemos do Espírito Santo. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós fomos convencidos pelo Espírito. O Espírito Santo converteu os nossos corações e agora nós estamos aguardando a esperança da justiça. Essa esperança da justiça é a justiça final. Porque Deus, Ele já nos justificou, mas um dia, quando Jesus voltar, diz a Bíblia que Ele vai nos glorificar.
Agora entenda isso aqui. Nós somos salvos em 3 estágios. Olha só. Através da justificação em Cristo, nós fomos livres do castigo da lei que estava sobre nós. Agora nós entramos em outro estágio, santificação. Através da santificação, nós estamos sendo livres do poder do pecado sobre nós. E um dia nós receberemos a glorificação e seremos livres da presença do pecado. É essa justiça, essa esperança da justiça que provém da fé que Paulo está dizendo. Hoje nós recebemos a justificação, fomos perdoados, mas um dia nós receberemos uma justiça final, a glorificação, e isso provém da fé. O que é fé? Confiar na obra de Cristo. E no verso 6 ele diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha que interessante. Nem a circuncisão e nem a circuncisão. Nada disso tem valor. Não tem valor aqueles que tentam cumprir os rituais judaicos. E também não tem valor aqueles que não querem cumprir. O que tem valor para Deus, olha a expressão, a fé que atua em amor. O que significa isso, fé que atua em amor? É aquela fé, aquela confiança que nos faz amar ainda mais a Deus. É aquela fé que é nutrida pelo amor que temos a Deus. Essa é a verdadeira fé. É a fé que nos faz amar ainda mais a Deus. Quanto mais buscamos a Deus, quanto mais Ele fortalece a nossa fé, mais nós o conhecemos e mais nós o amamos. É isso que Paulo está dizendo. O importante não é a circuncisão ou a falta de circuncisão. O importante é uma fé, é que você tenha uma fé que atua pelo amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amados, essa é a maior evidência. A evidência não é cumprir regras religiosas. A evidência, se você está vivendo uma fé que atua pelo amor. Se você ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E aí, depois do segundo mandamento, a maneira como você ama o seu próximo. Essa é a verdadeira fé, que não depende de circuncisão. Olha o verso 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Aqui Paulo está empregando uma linguagem esportiva, porque na época de Paulo já existiam algumas categorias das Olimpíadas, os Jogos Gregos, né? Já existiam algumas modalidades que temos até hoje de ginástica, atletismo, a corrida. Aí Paulo está usando essa linguagem esportiva, dizendo assim para os caras: vocês estavam correndo tão bem, vocês estavam correndo tão bem, vocês estavam num ritmo tão bom. Quem foi que impediu vocês de continuar obedecendo a verdade? Quem foi que fez a cabeça de vocês para crer nessas coisas? Vocês estavam indo tão bem, mas agora pegaram as regras erradas. As regras erradas. E quando ele fala assim, quem foi que impediu de continuar a obedecer à verdade? São os judaizantes, os falsos mestres, na época de Paulo, que fizeram a cabeça dos crentes gálatas a diminuir o ritmo, ou pegar um outro caminho. Esse é o problema dos falsos mestres. Os falsos mestres fazem as pessoas pegarem uma outra corrida, que não é a corrida que Cristo quer que percorramos. Verso 8. Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Paulo deixou bem claro, esse ensinamento, esse conceito que passaram para vocês, não vem de Deus. Não foi Deus que revelou isso para vocês. Isso é uma heresia, uma deturpação. Deus é consistente com sua palavra. Aquilo que não está fundamentado nas Escrituras não procede de Deus. Desviar-nos do Evangelho da graça é aceitar a persuasão dos homens e não de Deus. Aí no verso 9 ele fala assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então Paulo ele deixa de lado a figura esportiva para usar a linguagem da culinária. Ele deixa o estádio de corrida para entrar na cozinha. Aí ele usa
a explicação do fermento, que era um ditado proverbial entre os hebreus naquela época. O fermento, ele é usado na Bíblia. Quando você pega essa palavra, você estuda essa palavra fermento na Bíblia, fermento é usado como símbolo da hipocrisia, como está em Mateus capítulo 16. Jesus falou que a doutrina dos fariseus era um fermento. Fermento na Bíblia se refere a pecado também, como está em 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo falou para expulsar uma pessoa dentro da igreja que estava tendo imoralidade sexual com a própria madrasta. E Paulo falou: olha, isso aqui é um fermento dentro da igreja, vai contaminar toda a igreja. Fermento também é símbolo de falsa doutrina, como está aqui no verso 9. Aí o pastor e reformador João Calvino, ele explica o seguinte: o fermento, por menor que seja em quantidade, transmite sua acidez a toda a massa. Devemos ser muito cautelosos, não permitindo que uma imitação substitua a sã doutrina do Evangelho. Esse é o problema. O problema é que coisas erradas, é igual fermento, é pequeno, mas que produz uma acidez que acaba criando um grande problema, um grande estrago, seja na igreja ou na vida das pessoas. Verso 10, aí Paulo fala assim: tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo ainda tinha esperança que aqueles Gálatas voltassem para o Evangelho. Paulo ele tinha confiança que o Evangelho que ele tinha ensinado ia ser valorizado na vida daquelas pessoas. Mas ele deixou bem claro que os perturbadores, seja quem for, vai sofrer condenação. Paulo está deixando bem claro: todos aqueles que pervertem o Evangelho sofrerão condenação, gente. Sofrerão condenação. Olha o verso 11. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Paulo estava sendo caluniado. Sabe o que estava acontecendo com Paulo? Paulo ele pode estar se referindo aqui à sua vida antes da conversão, ou ele pode estar refutando uma falsa acusação dos seus oponentes, porque estavam dizendo o seguinte: que quando Paulo estava em Jerusalém, ele valorizava a circuncisão. Quando ele foi para os gentios, ele começou a desvalorizar a circuncisão. E com certeza ele estava usando uma calúnia, porque Paulo, em Atos capítulo 16, ele circuncidou Timóteo, que era um judeu, filho de uma judia, Eunice. Mas a grande questão, gente, que Paulo ele não era contra a circuncisão em si para os judeus. Ele era contra a circuncisão como obrigação na vida dos gentios, para que eles fossem habilitados a receber a salvação. Era isso que Paulo era contra. Entretanto, a circuncisão, ela se tornou uma tradição nacional na vida dos israelenses. Então, todo israelense que nascia em Israel era circuncidado porque passou a ser uma identidade nacional. Então, nesse sentido, até hoje, a circuncisão não é errada. É uma identidade cultural e nacional para os judeus, para os israelenses. Mas quando a circuncisão era usada como meio de salvação, aí Paulo, ele se levantava contra. Aí o que aconteceu? Os judaizantes começaram a usar isso. Olha, você circuncidou Timóteo e está achando ruim que nós pedimos para os gálatas serem circuncidados. Quem é você, Paulo? Que coisa é essa? Primeiro você fala uma coisa e outra. Aí Paulo ele fala assim: mas se ainda prego a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Se eu ainda estou valorizando isso na vida dos israelenses, por que eu estou sendo criticado? Mas ele fala assim: nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. O escândalo da cruz, porque Paulo sempre deixou claro que a nossa salvação veio através do sacrifício de Jesus. E para os judeus era escândalo mesmo. Como que o Messias poderia ser crucificado numa cruz e ao ser morto na cruz poderia nos salvar? Então essa mensagem para os judeus era um escândalo. Mas era isso que Paulo acreditava. Verso 12, ele termina assim. Olha que palavra esquisita e dura. Paulo, indignado, ele escreveu assim: quem dera até se mutilasse aqueles que estão perturbando vocês.
Vocês sabem que a circuncisão é uma marca no prepúcio na genitália masculina, né? Aí Paulo, irritado e indignado, falou assim: esse pessoal que está perturbando vocês, eles sabem o que eles deveriam fazer? Em vez de fazer só uma marca, deveriam arrancar tudo fora a genitália. Aí eles iam parar de ficar perturbando vocês. Essa palavra mutilar significa castrar. A indignação de Paulo foi resultado de ter observado cristãos novatos serem desviados. Essa foi a indignação de Paulo. E essa é a minha indignação também. É ver novos convertidos sendo desviados por falsos mestres, falsos profetas. Gente, isso dá uma raiva. Quando a pessoa, sabe quando a pessoa está bebendo na fé, a gente está cuidando, aí vem um falso profeta, um falso mestre, ensina uma heresia, a pessoa se desvia. Paulo, como pastor, ele está com essa indignação. Olha, tomara que esse pessoal se castre. Sabe que eles valorizam tanto uma microcirurgia, que eles possam se castrar de uma vez. A expressão grega usada por Paulo originalmente é mais forte e significa literalmente cortar fora a genitália masculina. O pastor João Marcart, ele nos ajuda a entender isso aqui. Ele escreveu assim: a palavra grega é usada com frequência para a castração, como no culto de Cibele, que era uma deusa adorada naquele tempo, cujos sacerdotes eram eunucos que haviam castrado a si mesmos. O comentário irônico de Paulo é que, uma vez que os judaizantes estavam insistindo tanto na circuncisão como uma maneira de agradar a Deus, eles deveriam ir ao extremo da devoção religiosa e mutilar. Então Paulo está falando isso com muita indignação. Então, amados, esta é a exposição do texto. Mas o que esse texto tem a nos ensinar? O que esse texto tem a contribuir com a nossa fé? Eu quero chamar a sua atenção para a aplicação. Porque esse texto ele fala de duas religiões. Fala da religião humana e da religião cristocêntrica. A religião da graça e a religião das obras. A religião verdadeira e a religião falsa. E Paulo faz dois contrastes. Primeiro, entre os que praticam essas religiões, versos de 1 a 6. E segundo, entre os que pregam essas religiões, versos de 7 a 12. Eu quero apresentar para vocês 4 lições que nós aprendemos com esse texto aqui de Paulo. E nessas 4 lições tem 4 palavras de ordem: escravidão, legalismo, fé e obediência. Por exemplo, primeira lição: escravidão. O que é escravidão? Escravidão é vivendo fora da esfera da liberdade. Escravidão é viver fora da esfera da liberdade que Jesus nos deu. Volta comigo no verso 1, olha o verso 1. E eu quero destacar 4 pontos, só no verso 1. Primeiro ponto: éramos escravos antes de Cristo. Por isso que Paulo escreveu assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amados, olha só, éramos escravos antes de Cristo. Éramos, todos nós, antes de Cristo, éramos escravos. Éramos escravos dos nossos pecados, éramos escravos dos nossos vícios, éramos escravos das nossas vaidades, éramos escravos dos nossos caprichos, éramos escravos dos nossos conceitos, éramos escravos das nossas religiões praticadas, éramos escravos. Entenda isso: antes de Cristo nós éramos escravos. Você é um escravo. Ah, meu pastor, eu nunca me envolvi com nada. Não, você era escravo de si mesmo. Você era escravo da sua confiança em si mesmo. Você era escravo do seu orgulho. Você era escravo da sua própria ética, porque nunca, afinal de contas, nunca roubei, nunca matei. E Paulo, falando de escravidão aqui, ele está dizendo o seguinte: que éramos escravos antes de Cristo. Eu tenho ido com a Leide toda sexta-feira, lá na comunidade terapêutica Atena, falar com aquelas moças que estão lutando com álcool e com drogas. E eu tenho dito a elas, sempre eu tenho dito a elas: olha, aquilo que Cristo fez na minha vida
pode fazer na sua vida, porque eu estou há 24 anos sóbrio, sem álcool e sem drogas. Eu era escravo do álcool e das drogas, e um dia Jesus me encontrou e mudou a minha vida. Estou há 24 anos sóbrio, sem depender disso. Eu tenho dito a elas: Cristo pode fazer isso em vocês também. Ele pode. Sabe por quê? Éramos escravos. Entenda isso, antes de Cristo éramos escravos, mas agora conhecemos a Cristo, porque esse é o segundo ponto. Fomos libertados por Cristo. Volta para o verso 1. Paulo fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Fomos libertados. Fomos libertados por Cristo. Foi para a liberdade que Cristo libertou você. Cristo não libertou você para continuar tendo dor de cabeça com escravidão. Cristo libertou você. Gente, essa é a transcendência da conversão. Como é lindo olhar uma pessoa que recebeu a Cristo e você vê essa transcendência, essa libertação, seja de vícios, seja de conceitos errôneos. Você vê o Espírito Santo transformando, porque é isso, Jesus, ele veio nos libertar. É por isso que ele falou aquele versículo tão famoso, que foi muito mal utilizado anos atrás. João 8,32, quando Jesus falou assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só, verdadeiramente sereis livres. Não é aparentemente. Não é aparentemente você vai ser livre. Não, se pois crerem no Filho, verdadeiramente sereis livres. É isso que Cristo faz nas nossas vidas. Terceiro ponto, precisamos manter a nossa liberdade em Cristo. Porque no verso 1 ele fala assim: permanecei, pois, firmes. Amados, fomos libertados e precisamos permanecer. Essa é a nossa responsabilidade. Sabe por quê? Nós estamos dentro de um corpo doente. Ainda estamos dentro de um corpo cuja natureza é pecaminosa, que se inclina para tudo aquilo que Deus abomina. E nós precisamos lutar contra os nossos pecados todo dia. Todo dia nós precisamos renunciar a pecados, abandonar pecados, abandonar conceitos, abandonar práticas. É uma luta diária. Por isso que Paulo fala: permanecei firmes nessa liberdade. O quarto ponto: não podemos sujeitar-nos outra vez à escravidão. Por isso que lá no final do verso 1 ele diz assim: e não vos submetais de novo a jogo de escravidão. Não volte a ser escravo. Não volte a ser escravo. Tem muita gente voltando a ser escravo. Tem muita gente que experimentou essa liberdade e está querendo voltar a ser escravo. Gente, isso é triste. Isso é triste. Paulo fala: não se submeta, não se prostre de novo à escravidão, seja a escravidão religiosa da lei, ou a escravidão do seu pecado. Não se prostre de novo diante disso. Escravidão é viver fora da esfera da liberdade. Tome cuidado. Segunda palavra de ordem: legalismo. Legalismo é viver fora da esfera da graça. Essa verdade está no verso 2 ao 4. Eu destaco 3 pontos nesse tópico. Primeiro, a salvação pela lei anula o sacrifício de Cristo. Porque Paulo escreveu no verso 2: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A salvação pela lei anula o sacrifício de Cristo. A salvação pelas obras, aquilo que eu faço, a caridade, a penitência, a promessa, o batismo, nada disso pode me salvar. Quando eu começo a colocar na minha cabeça que isso pode me salvar, eu estou desvalorizando o sacrifício de Jesus, que foi suficiente. Nenhuma obra religiosa é suficiente para nos salvar. A salvação pela lei anula o sacrifício de Cristo. Segundo ponto, a salvação pela lei exige obediência total à lei. Ele fala isso no verso 3. Que quem quer viver pela lei é obrigado a guardar toda a lei.
Resultado? Condenação, porque ninguém tem essa capacidade. Ninguém, nem os mais santos dos homens. Ninguém. Terceiro ponto, a salvação pela lei desboca em tragédia. Por isso que Paulo falou, vocês se desligaram de Cristo e caíram da graça. Vocês não confiam na graça. Por causa disso, vocês vão cair. Vocês vão esfregar a cara no chão da vida, porque vocês não confiaram na graça. Vocês estão confiando em si mesmo. Não confie em si mesmo. Confie em Cristo. Terceira palavra de ordem, fé. Vivendo na esfera do Espírito Santo. Versos 5 e 6. E eu destaco 2 pontos. Primeiro, quando olhamos para a frente, vemos um futuro de glória. Olha o verso 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. É um futuro de glória. Quando nós olhamos para frente, nós contemplamos um futuro de glória. Isso é, Cristo justificou, mas um dia nós vamos receber a justiça final. Ele vai nos glorificar. Segundo ponto, quando olhamos para o presente, vemos um compromisso de amor. Por isso no verso 6 ele diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Está aqui, compromisso de amor. É viver pela fé. A fé que atua pelo amor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem vivido essa fé que atua pelo amor? A fé que atua pelo amor a Deus. É isso que nós precisamos. E quarto e última palavra, obediência. Vivendo na esfera da verdade. Verso de 7 a 12. Eu destaco 5 pontos para eu terminar. Primeiro, obedeça a verdade, porque a vida é uma corrida. Por isso que no verso 7 ele fala assim, vós corrieis bem. Quem impediu vocês? Vocês estavam correndo tão bem. Obedeça a verdade, porque a vida é uma corrida. Amados, a vida é uma corrida. E tem muita gente que está ficando para trás, não está correndo mais. Tem muita gente que perdeu o ânimo, perdeu o fôlego. Parou de obedecer a Deus. Colocaram seus projetos à frente dos planos de Deus. Estava correndo bem, estava indo tão bem, mas diminuiu o ritmo. E alguns estão tropeçando e caindo nessa estrada. Obedeça a verdade, porque a vida é uma corrida. Enquanto estivermos vivos, gente, nós estamos correndo. Segundo ponto, obedeça a verdade, porque o falso ensino não procede de Deus. Por isso que no verso 8 ele falou assim, esta persuasão não vem daquele que nos chama. Obedeça a verdade, porque o falso ensino não procede de Deus. Não procede. Todo aquele que diz assim, que você não é salvo pela fé o suficiente, que a graça não é suficiente, mas que você precisa fazer para merecer, que você precisa cooperar com a sua salvação, participar da sua salvação, ou você precisa fazer algo para te habilitar, esse ensinamento não procede de Deus. Então se você encontra um lugar que fala assim, se batiza porque o batismo salva, esse ensinamento não procede de Deus. Cumpra esse ritual, porque você vai receber, cumprindo esse ritual, você vai receber uma graça. Esse ensinamento não procede de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, independente das obras. Terceiro ponto, obedeça a verdade, porque um pouco de heresia é suficiente para fazer um grande estrago. Por isso que Paulo fala, um pouco de fermento leveda toda a massa, verso 9. Um pouquinho de heresia provoca um estrago. Obedeça a verdade. Porque um pouco de heresia que você escuta, que você crê, gente, causa um estrago. E quantas pessoas têm se desviado da verdade? Quantas pessoas, amados, como nós necessitamos de discernimento bíblico. Precisamos ler mais a Bíblia. Os crentes de hoje acreditam em qualquer coisa que vê na internet, na televisão. Não tem discernimento bíblico. Nós necessitamos de ter sabedoria bíblica, discernimento bíblico, porque um pouquinho de heresia como fermento vai causar um estrago. Vai fermentar e vai crescer. E vai causar alguma coisa. Esse é o problema.
Quarto ponto, obedeça à verdade por causa da confiança que os outros têm em você. Por isso que Paulo fala no verso 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Eu confio no Senhor que vocês vão permanecer firmes. Eu confio. Então obedeça à verdade por causa da confiança que os outros têm em você. As pessoas estão vendo você. A confiança que você tem em Deus ou não. E quinto e último ponto. Obedeça à verdade, porque os falsos mestres serão julgados por Deus. Verso de 10 a 12. Paulo deixou bem claro que seja quem for, sofrerá condenação por ensinar coisas erradas. Então obedeça à verdade. Aí, muita gente já perguntou assim para mim, pastor, mas por que Deus permite? Por que a falsa religião está dando ibope? Porque a falsa religião é o que mais enche, mais atrai as pessoas. Deus está dando corda, gente. Não é agora que a mão de Deus vai pesar. Deus está permitindo isso acontecer, mas no dia do juízo final vai ter prestação de contas. E aqueles que ensinavam serão os mais cobrados. Os mais cobrados. E Paulo deixa bem claro para os Gálatas que os falsos mestres, seja quem for, serão condenados. Então, obedeça a verdade do Evangelho, porque só a verdade do Evangelho pode nos libertar, meus amados. Só a verdade do Evangelho pode promover em nós transformação de vida, mudança de vida, de dentro para fora. Só o Evangelho de Cristo, defendido por Paulo. Só o Evangelho pode mudar mentes e corações, as práticas, a vida de uma pessoa. É por isso que nós pregamos o Evangelho. E nada pode competir com o Evangelho, porque o Evangelho é suficiente para transformar vidas. Se você foi alcançado pelo Evangelho, você foi alcançado pela graça. Se você foi alcançado pela graça, você foi liberto em Cristo. Você é liberto. Então desfrute da verdadeira liberdade. Amém? Vocês entenderam? Entenderam tudo? Mas a pergunta que não pode calar é a seguinte: você está experimentando essa verdadeira liberdade? Se você não está experimentando, você precisa de Cristo. Cristo Jesus. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Por uma vez por todas, sem reservas. Entregue a sua vida a Cristo e Ele vai te libertar, porque Ele prometeu isso. E conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então entregue a sua vida, arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Cristo. Largue toda a lei religiosa e confie naquilo que Cristo fez por você lá na cruz. Lá na cruz. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez e clamar pela misericórdia de Deus. Pai, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos a entender que somos salvos pela graça, mediante a fé, que é um dom do Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecer a Tua verdade, que não venha estar mesclado com as heresias deste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a não confiar em nós mesmos, porque somos fracos e errantes, ó Deus, e pecadores. Mas, Pai, nós queremos entregar a nossa vida a Cristo e valorizar a graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nessa noite, cada um que está assistindo, e liberta-nos, ó Deus, que o Senhor nos dê a verdadeira, absoluta, completa liberdade que Cristo veio nos dar. Ó Deus, nós entregamos as nossas vidas a Ti, porque só em Ti somos livres. Livres. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, gente.